No filtro grande, ele cabe, ó, tá vendo? Ó, bonitinho, tá vendo, ó? Você pode colocar o café ali, colocar bonitinho, tá vendo? No grande a gente já sabe que cabe porque a gente fez pro grande, né? E agora no pequeno, será que vai também? Para esse tutorial, a gente vai precisar do molde. E o molde vou deixar na descrição aqui, que é o molde grande e o molde pequeno, tá bom? E esse passo a passo serve tanto para esse molde, que é o molde grande, quanto para o molde pequeno, tudo bem? Então, eu tenho aqui o molde grande, que eu cortei no algodão cru 2 vezes, tá bom? E também peguei um viés, ok? Só pra gente colocar na parte de cima. Como que iremos fazer esse filtro de café? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos unir aqui, ó. A parte lateral aqui certinho. E vamos fazer um zigue-zague alto, tá? A minha máquina já está configurada. Ela está na tensão 3, largura 5, comprimento 1. No zigue-zague, a gente vai passar o zigue-zague aqui em volta todinho. E, óbvio, a gente vai deixar essa parte aqui aberta. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui você vai cortar o excesso de linha que sobrou aqui, tá vendo? E você vai pegar, e tá vendo esse excesso de linha que tá aqui do lado, ó, que tá saindo assim? Você vai cortar ele também. Cuidado para você não cortar a costura, tudo bem? Então, você só vai cortar só o excesso de trama do tecido, tá vendo? Assim, tanto de um lado quanto do outro. E muito cuidado para você não cortar o tecido, tá bom? Tenha muita coordenação para você não cortar nem o tecido e nem a costura que você acabou de fazer. E por que que isso daqui é bom? Para você, quando for fazer o seu preparo do café, você não ter resquício, né? Não ter pedacinho de tecido dentro do seu café, não é verdade? Então, é bom que você tenha esse cuidado com a sua peça, tudo bem? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar mais uma costura para fazer o acabamento da peça. Aqui a gente só uniu um tecido com o outro. Agora sim, a gente vai fazer o acabamento da peça. É interessante que você faça o acabamento da peça num ponto um pouco mais fechado. Aqui a gente colocou o zigue-zague, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí, mas a gente colocou o zigue-zague na peça. Tá muito bom, tá, ó. Como iremos colocar o pó do café aqui, o pó do café ele é bem fininho, para não cair pra dentro do líquido do café, né? É bom que você faça o acabamento bem mais fechadinho, para você meio que selar essas partes aqui, tudo bem? Então, eu vou fazer... Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive para iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário para você conferir, né, para você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito para você que quer aprender a costurar hoje e sem mais delongas. Acesse agora jornadadacostureira.com. O ponto zigue-zague também, largura 5, comprimento 0,5, tá? Entre o 0 e o 1, ok? Então, vamos lá. E, novamente, você vai tirar o excesso de linha. E agora que você tirou o excesso de linha, você vai pegar e vai colocar o viés. Viés tradicional, tá? Você vai colocar o viés do jeito que a gente já conhece, ok? Só tô tirando aqui o excesso de trama do tecido, tudo bem? E você vai aplicar o viés da forma que a gente já conhece, tá bom? Vamos lá. Aqui o meu viés tá assim, vou abrir um pouquinho mais ele aqui.
Pra ele ficar bem aberto, tá? Então, fechei aqui, abri bem a trama do tecido. Vou fazer o vinco do nosso viés aqui. O viés é muito bom porque ele vinca só com o dedo. Prontinho, vinquei todo o meu tecido aqui. E a gente vai começar por aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, colocar um pouquinho por cima aqui, tá, ó. Nesse caso, como aqui a gente vai dar a volta no tecido inteiro e vai fechar aqui, é interessante que você coloque um pouquinho mais pra frente. Então, a gente vai vir aqui assim, ó. Vamos colocar o viés um pouquinho mais pra frente. E vamos dar a volta na peça todinha. E depois, vamos colocar também aqui um pouquinho mais pra frente pra fechar aqui, tudo bem? No caso aqui, a gente vai colocar a configuração da máquina na tensão 3, largura 3, comprimento 3. E vamos fazer a nossa costura com o ponto reto, tudo bem? Aqui no final, a gente vai cortar um pedacinho a mais do viés. Vamos dobrar aqui pra dentro. Vamos cortar esse excesso de costura da primeira costura que a gente fez aqui. Vamos colocar aqui por cima do viés e vamos finalizar a costura. Depois que a gente fez a nossa costura, a gente vai assentar o viés na nossa peça, tá? Então, vamos dobrar aqui, aonde tem a nossa costura. Vamos assentar bem o nosso viés e vamos desvirar a peça. Aqui, caso você queira passar, pode passar. E assim fica o nosso filtro de café. Esse daqui, ele é grande, então ele tem 14 por 19. O menor, ele é um pouquinho, o outro tamanho, ele é um pouquinho menor. Mas vamos testar se cabe esse grande no filtro maior e no filtro menor? Vamos lá. Trouxe aqui dois tamanhos, ó, dos filtros que eu tenho aqui. Então, eu tenho esse daqui que é o filtro grande e esse daqui que é o filtro pequeno. A gente vai testar aqui se ele cabe direitinho aqui. Deixa eu levantar aqui. Se ele cabe aqui. No filtro grande, ele cabe, ó, tá vendo? Ó, bonitinho, tá vendo, ó? Você pode colocar o café ali, colocar bonitinho, tá vendo? No grande, a gente já sabe que cabe porque a gente fez pro grande, né? E agora, no pequeno, será que vai também? Ó. No pequeno, ele entra também, ó. Só que ele fica maior, porque ele é para o grande. Mas você consegue usar ele também no filtro pequeno. Vamos ver se assim cabe, ó. Você pode fazer desse jeito aqui, ó. Para o filtro pequeno, tá vendo? Caso você só tenha o filtro pequeno, você pode fazer esse daqui também, tá vendo? E aí, você consegue usar direitinho, tá? Se você ficou com alguma dúvida, só deixa aqui nos comentários e me segue em todas as redes sociais que eu tenho certeza que você vai adorar as dicas que eu tenho por lá. Se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo! Sim, se inscreve aqui no botãozinho vermelho para fazer parte do canal e não se esquece de compartilhar os vídeos aqui do canal nas suas redes sociais também. Deixa muito like se você gostou desse vídeo e eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!